Os síndicos possuem muitas obrigações, e uma delas é cobrar os condôminos inadimplentes. Sendo assim, alguns gestores procuram contratar empresas antecipadoras de receitas que têm o objetivo de auxiliar nessa questão. Mas afinal, as antecipadoras de receitas é uma solução ou é um problema futuro? A crise econômica causada pela pandemia fez com que o fantasma das altas taxas de inadimplência em condomínios voltasse à tona, dessa vez com ainda mais força. E com esse aumento, a preocupação dos síndicos de combaterem a inadimplência fica ainda maior. Doutor Marcos, o síndico, como responsável do condomínio, o que ele pode fazer para, para acabar com a inadimplência dentro da lei? Bom, eh, o sistema jurídico tem ferramentas para que o síndico possa resolver essa questão. O Código de Processo Civil de 2015 transformou a cota condominial num título executivo. Isso significa dizer que o síndico pode entrar com uma ação de execução de título extrajudicial, o que é um procedimento mais célere do que antes desse Código Civil de 2015 das ações de cobrança. Tá? Principalmente em um momento de incerteza como o que atravessamos agora, inúmeras empresas surgem com propostas encantadoras, prometendo inúmeros benefícios com taxas muito abaixo do mercado, por isso o síndico deve ficar atento. Doutor, e quanto às antecipadoras de receita, quais são os papéis delas no combate à inadimplência? Ela é uma solução ou um problema para o condomínio? Torreá, é uma questão muito delicada, porque, como se diz por aí, toda exceção existe a regra. Mas, via de regra, essas empresas se apresentam para o condomínio como solução. Só que muitas delas, na verdade, podem levar a implicações ao condomínio. Por quê? Porque elas antecipam o valor total das cotas condominiais e descontam sobre elas um ágio, uma porcentagem que varia entre 1,99% até 9%. Essa operação, na realidade, já é praticada há muito tempo pelas empresas de fomento mercantil. Só que existe uma diferença. As empresas de fomento mercantil são empresas que são estruturadas de acordo com o ordenamento jurídico e sobre elas é necessário que elas recolham o imposto de renda de pessoa jurídica sobre lucro real, né? Que elas tenham um capital social compatível com o tipo de operação que fazem, que elas recolham o ISS, Imposto de Serviços, contribuição social, né, IOF, e essas empresas antecipadoras de receita, muitas delas somente são prestadoras de serviço. Às vezes o capital social é muito mais baixo do que o tipo, o valor, o vulto da operação que elas oferecem para o condomínio. Então, ao nosso sentir, muito embora pareça que ela é um suposto céu de brigadeiro para os condomínios, quando elas não operam de forma correta, como fomento mercantil, isso, numa possível fiscalização, pode levar o condomínio a responder por débitos tributários, por evasão fiscal. E isso, com certeza, vai levar um ônus muito grande para o síndico, para a administração do condomínio. Mas nem todas as empresas trabalham da mesma forma. Algumas até estão regulares, seguindo as normas exigidas perante a lei. E como tem sido feito o trabalho das antecipadoras de receitas dentro dos condomínios? Bom, elas se apresentam para o síndico, como nós falamos, como uma solução de inadimplência. Como que funciona a operação? Ela pega o valor total da cota condominial e entrega para o condomínio numa data X, desconta o ágio, tá? E aí ela fica com a carteira de cobrança do condomínio. E, diante disso, ela passa a receber diretamente dos condôminos, né. Então ela já oferece, já embute, via de regra, o serviço de advocacia. E o serviço de advocacia existem algumas vedações, como por exemplo, o advogado não pode oferecer o serviço ah, eh, juntamente com outro tipo de atividade, como por exemplo, eu não posso ofertar um serviço de contabilidade juntamente com o serviço de advocacia. Isso é vedado pelo nosso estatuto, né?
o código de ética, na verdade. E, além disso, eles não são advogados, né? Você oferecer serviço da qual você não está habilitado a fazer uma contravenção penal. Isso tem implicações. Além disso, eles cobram em nome do condomínio. Então, por exemplo, se porventura houver algum excesso, o síndico responde civilmente por qualquer excesso que acontecer diante daquela cobrança. Então, nós entendemos que algumas dessas empresas levam ao condomínio muito mais medo, se porventura os síndicos conhecessem a realidade das coisas, do que, de fato, uma solução em si. Tá? Além dessa questão tributária que nós falamos, existe essa questão do exercício da profissão. Mas como nós falamos, é importante registrar que nem todas agem da mesma forma. Então, como existe a natureza de título executivo extrajudicial da cota condominial, com certeza existem antecipadoras que trabalham devidamente inscritas como empresa de fomento e recolhem os impostos necessários. Então, nós aconselhamos o síndico que faça uma pesquisa das empresas, inclusive não só as de antecipação de receita, mas também de todas as empresas, de um modo geral, que prestam serviço. Nós sempre dizemos que é muito importante que o síndico sempre tenha uma assessoria jurídica, porque uma assessoria jurídica eficiente e especializada, com certeza é muito mais efetiva do que esse tipo de serviço que pode se tornar temerário. Por mais que esse serviço seja legal perante a lei, assim como outras prestadoras de serviços, cabe ao síndico analisar e conferir se a empresa presta um bom serviço e se está seguindo a legislação, pois o síndico deve se preservar da responsabilidade civil e criminal, por ser o gestor do condomínio. E qual é mais eficiente para o condomínio? Uma antecipadora de receitas ou uma assessoria jurídica? Nós entendemos, Torreia, por tudo aquilo que nós falamos, inclusive, que uma assessoria jurídica é muito mais eficiente. Primeiro, porque está exercendo o exercício privativo da profissão de advogado, que são as ações de cobrança. Segundo, que se o síndico entender que a partir do primeiro dia de vencido, aquele condômino já se torna inadimplente, eu não estou dizendo que os condomínios precisam judicializar no primeiro momento, mas que seja direcionada a assessoria que presta serviço ao condomínio para que ele já possa iniciar as cobranças extrajudiciais. Existem rotinas dentro de uma carteira de cobrança que com certeza podem acelerar essa carteira positiva do síndico e a chance de levar dor de cabeça a futuro é muito pequena ou quase zero. Tá? Por isso entendemos que os advogados, assessoria de cobrança, né, que são devidamente habilitados, são muito mais eficientes e com certeza não só do ponto de vista da cobrança. O advogado pode fornecer inúmeros serviços de forma preventiva para o condomínio, que com certeza vai fazer com que a gestão do síndico fique bem mais eficiente, com muito mais segurança jurídica.